Olha, a palavra natureza parece uma coisa simples, né? Mas e se a forma como a gente define essa palavra estivesse, na verdade, no centro de uma disputa global por poder? Uma disputa que está reescrevendo as regras da ciência, da economia, de tudo. É isso que vamos desvendar aqui. Como essa única palavra se tornou uma das questões mais complexas e urgentes do nosso tempo. Vamos começar? E essa pergunta, ela é o ponto central de tudo. Pensa bem, por mais de um século, a ciência, a filosofia, todo mundo tratou a natureza e a sociedade como se fossem dois mundos, completamente separados. Só que essa fronteira, essa divisão, ela está desmoronando. E é justamente aí, nessa ruptura, que a história começa a ficar boa de verdade. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai olhar para o problema histórico com a natureza. Depois, vamos entender por que esse debate virou tão urgente hoje em dia. Na sequência, a gente mergulha na relação entre biodiversidade, ciência e poder. Aí a gente vê como a nossa própria linguagem teve que mudar para dar conta disso tudo. E para fechar, a gente vai entender por que esses conceitos todos são tão importantes. Ok, então, para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa dar um passo atrás. Voltar lá na origem de uma ideia muito poderosa. A grande divisão que moldou o nosso mundo moderno e que, por séculos, ninguém nem pensava em questionar. Lá no século XIX, a coisa parecia bem simples. Sabe, de um lado você tinha a natureza, o mundo lá fora, externo, autônomo, com as próprias leis, e do outro lado, a sociedade, o domínio dos humanos, da cultura, da história. Era como se existisse uma fronteira bem clara separando o que era natural do que era social. Mas, olha, é importante entender, isso nunca foi só um debate filosófico, uma coisa de livro. O jeito que a gente define a natureza, isso determina o que a gente faz com ela, na prática. Define como a gente conserva, como a gente explora e, o ponto mais importante, quem é que lucra com tudo isso. Sim, as ideias que nascem na academia têm um poder imenso de moldar o mundo real. Ok, mas aí fica a pergunta: se essa ideia é tão antiga, por que essa urgência toda agora? O que mudou? A resposta está em duas forças gigantescas que colidiram bem na nossa época e trouxeram esse debate de volta com uma força, assim, explosiva. De um lado, a gente tem a biotecnologia, a nossa capacidade de literalmente editar o código genético da vida. Isso simplesmente demoliu aquela fronteira antiga entre o que é natural e o que é artificial. E do outro lado, conflitos sociais. Pelo mundo todo, as disputas por água, por terra, por florestas, elas mostram que a natureza virou, mais do que nunca, um verdadeiro campo de batalha pelo poder. E é aqui que a história dá um giro de 180 graus. Porque a ciência moderna, ela não está mais só observando a natureza. Não. Ela está ativamente decodificando, reescrevendo e, no final das contas, transformando a vida em si mesma num recurso. Um recurso a ser controlado. Para a gente entender bem essa mudança, tem uma palavra-chave: tecnociência. Pensa só, acabou aquela ideia de que a ciência descobre uma coisa e depois a tecnologia vai lá e aplica. Não mais. Agora, a descoberta e a intervenção acontecem juntas, ao mesmo tempo. O próprio ato de conhecer já é, em si, um ato de transformar a realidade. A visão antiga era como olhar para um mapa, sabe? Um território físico com montanhas, rios, florestas, para serem conquistados ou, quem sabe, preservados. Mas essa imagem, ela já ficou para trás. Agora, a nova fronteira não é mais o território físico. É algo invisível a olho nu. A natureza foi, de certa forma, transformada num imenso banco de dados genético. É uma linguagem biológica que agora a gente pode ler, reescrever e, o ponto crucial, patentear. Pois é, e quando a vida vira informação, ela pode ser vendida. E é exatamente aqui que surge um conceito totalmente novo e radical: as biomercadorias. O que é isso? Bom, é o código genético de uma planta da Amazônia ou de um micro-organismo lá do fundo do mar sendo tratado como um produto qualquer, com valor de mercado, com regras comerciais, exatamente como um celular ou um carro. E olha, isso não é só uma teoria, não. Isso é lei. A própria Convenção sobre Diversidade Biológica oficializa essa nova realidade. Quando ela diz que o acesso a recursos genéticos é uma questão de soberania nacional, o que ela está fazendo é transformar o DNA em um ativo geopolítico, tão importante quanto o petróleo, quanto o minério de ferro. O resultado disso tudo? A criação de um campo de poder totalmente novo. Hoje, controlar um território não significa mais só controlar a terra, os rios.
Significa controlar a informação genética que existe ali. É a fusão da geografia com a genética, sabe? E isso cria uma arena completamente nova para a disputa de poder global. Bom, e quando a realidade muda de um jeito tão radical, as palavras que a gente usa para falar sobre ela precisam mudar também, né? A nossa linguagem teve que correr, e muito, para conseguir acompanhar essa transformação toda. A gente partiu daquela ideia de natureza como algo separado da gente. Depois, a gente avançou para o conceito de meio ambiente, que era um termo mais técnico, mais integrador que surgiu ali no pós-guerra. E, mais recentemente, a gente chegou no tal do desenvolvimento sustentável, que é uma tentativa de juntar duas coisas que muitas vezes parecem opostas: desenvolvimento e ambientalismo. Cada um desses termos, na verdade, foi uma tentativa de resolver um problema. O conceito de natureza criava uma separação que era muito rígida. Meio ambiente soava técnico demais, uma coisa de especialista e ainda mantinha a gente um pouco de fora. E o desenvolvimento sustentável, bom, apesar de bem intencionado, é um termo tão cheio de contradições que acabou virando mais um campo de batalha de discursos do que uma solução de verdade. Ou seja, cada palavra abriu uma porta, mas também criou suas próprias armadilhas. Certo, então vamos ao que interessa. Por que tudo isso importa, afinal? Importa porque não estamos falando só de palavras. O jeito como a gente define a natureza tem consequências muito reais. Consequências que moldam o nosso mundo e afetam diretamente as nossas vidas. A lição aqui é fundamental. A linguagem que a gente usa ajuda a moldar a realidade. Pensa bem, quando uma floresta passa a ser chamada de fonte de pesquisa biotecnológica, o valor dela é imediatamente reduzido à sua utilidade para essa indústria. As palavras que a gente escolhe criam o próprio campo de batalha, tanto político quanto econômico. E as políticas internacionais, os acordos que os países assinam, tudo isso é construído em cima dessas definições. Dá para pensar nisso como a conquista da última fronteira. A humanidade já explorou a Terra, os oceanos, até o espaço. O que foi que sobrou? O código mais fundamental que existe, o material genético das células, o código da própria vida. É uma única fronteira, mas talvez seja a mais decisiva de todas. Porque no fim do dia, essa disputa para comandar a arquitetura da vida não é só sobre criar novos remédios ou plantas mais resistentes. É sobre poder. Poder hegemônico. É sobre quem vai ter o controle para moldar o futuro da vida no planeta e, consequentemente, o futuro da própria sociedade. E isso nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que talvez defina o nosso século. A ciência está aprendendo a reescrever o código da vida, isso é um fato. Mas a questão que fica, a questão fundamental, é: quem é que vai escrever as regras desse jogo? Porque decidir quem se beneficia e quem arca com os riscos dessa nova tecnologia, essa é uma escolha profundamente humana. E a resposta para isso? Bom, ela ainda está em aberto.